Muito bem, chegamos em setembro, o mês das oportunidades. Mês de setembro é aquele mês pra gente rever tudo que você passou, tudo que aconteceu de janeiro até agosto, e agora chegando em setembro, como que você pode aproveitar oportunidades. E é importante que você mantenha o foco nas suas metas e que você sempre revise ela e reveja ela para você saber se tá ou não alinhado, porque às vezes você define uma meta lá em janeiro e aí chega julho e você não tá mais nessa meta. Chega agosto e você já fugiu, tá em outro caminho, tá num lugar que você nem planejou estar. E aí você pode muitas vezes se sentir perdido, você pode sentir que você tá meio vago. Por quê? Porque você não manteve o foco na meta que você definiu lá em janeiro, tá? Então o objetivo do mês de setembro é rever todas as suas metas anteriores, que é o que a gente vai fazer nessa aula, oportunidade com tudo que você aprendeu, é possível chegar em 1 milhão esse ano, vou dar meio que um resumo pra você, problemas que você pode ter se deparado e o final desse mês, tá? Então, esse mês aqui, setembro, primeira aula, revendo todas as suas metas anteriores, tá? Vamos lá. Muitos de vocês definiram metas lá em janeiro, e eu espero muito que você tenha definido, porque se você não definiu, você tá vago o ano inteiro, né? Você tá o ano todo sem saber aonde você vai, você só quer fazer dinheiro. Muitos programadores, muitos desenvolvedores colocam como objetivo isso. Ah, qual que é o seu foco como programador? Fazer dinheiro. Cara, fazer dinheiro é muito vago. É importante que você consiga ter uma meta meio que bem definida, sabe? Em vez de ser só fazer dinheiro, você conseguir criar um aplicativo e vender ele para 100 pessoas. Ou conseguir vender 1000 landing pages, conseguir fazer 100 sites institucionais, conseguir criar uma startup. Tem que ser uma meta bem definida para você trabalhar focado nessa meta. Para você trabalhar sabendo o que tem que fazer para ela ser atingida. Só fazer dinheiro é muito vago. E às vezes você define como meta fazer dinheiro, e por isso que a gente está revendo essas metas, para saber se você fez metas boas. E é muito importante que se você estiver assistindo agora essa aula aqui de setembro, estando em janeiro ainda, você saiba o que fazer o ano inteiro. Então você já sabe que provavelmente, talvez chegue lá em setembro, você esteja perdido. Então é importante que desde agora você assistiu janeiro, você assistiu o módulo de janeiro, lá foi explicar como é que faz a meta, como que define ela. Eu tô te passando agora aqui no módulo de setembro pra você revisar essa meta e ver se você tá alinhado com ela, beleza? Vamos dar uma revisada geral e ver se você tá alinhado, tá? Isso aqui é um exemplo. Eu vou vir aqui e vou criar uma página, vou colocar aqui setembro. Ó, vamos lá. Eu vou dar um exemplo de uma meta que você definiu e como que você sai dessa meta e se perde, para você entender o que pode acontecer. Imagina assim, meta, conseguir criar um sistema e colocar 100 assinantes nele. Eu até deixei vago, não coloquei nem o que é o sistema, só coloquei um sistema, tá? Imaginando que você começou do zero, do absoluto zero, o que você precisaria? Você teria que estudar alguma linguagem que seja possível criar esse sistema, ver se é possível sozinho ou se precisará de sócios. Eu queria criar sistemas, mas eu não sabia back-end. Para isso eu consegui um sócio que tem a parte do back-end. Então às vezes você tem que ver se você vai precisar ou não disso, tá? Tem gente, ó, só isso aqui, só esses 3 pontos: definir a meta, estudar alguma linguagem que seja para possível fazer esse sistema, ver se é possível sozinho se precisar de sócio. Olha essas duas coisinhas aqui. 95% das pessoas não vão fazer, dos programadores. Eles só vão definir uma meta muito vaga, sabe? Só fazer dinheiro. Então, você chegando em setembro, para você ter um bom ano, para você chegar aqui no mês 9 de 2024 de uma forma magnífica, talvez você não atinja essa meta. Mas se você atingir um sistema com 10 assinantes, ou se você só conseguir criar um sistema, já vai ser uma puta conquista para você. Muito, muito boa. Inclusive vai ter uma aula daqui a pouco, eu vou falar sobre aproveitar oportunidades e como é importante você estar alinhado na sua meta para você ficar de olho em oportunidades que podem vir enquanto você está trilhando a sua meta. Que isso acontece. Se você tá com uma meta muito vaga, dificilmente vai vir uma oportunidade boa. Por exemplo, imagina aqui, você foi lá, fez um sistema, estuda tecnologia, se juntou com uma pessoa muito boa, fez um sistema, colocou 10 assinantes nesse sistema. Um desses assinantes é uma pessoa que tem muito dinheiro e ela quer um sistema para ela também. Ela vai lá, chega em você e fala: cara, você não quer fazer um sistema para mim? Eu te pago 20 mil reais. Uma oportunidade que apareceu. Por quê? Porque você tá alinhado com a meta. Agora, se você não tivesse uma meta bem definida, você ia estar vagando por aí, tentando um monte de coisa e não conseguindo absolutamente nada. Comigo foi assim. Eu fazia sistemas pra mim, chegou um cliente de um sistema que eu fiz e falou: cara, eu quero um sistema pra mim também.
eu construí um sistema para ele. Oportunidade que apareceu, por quê? Porque eu estava alinhado com a minha meta, criar startup, criar sistema. Tá entendendo? Então, setembro, importante, defina uma meta muito bem clara e veja se você está seguindo essa meta, tá? Por exemplo, isso aqui, como criar um sistema, conseguir criar um sistema e colocar 100 assinantes nele. Você precisa de muitas coisas para chegar nisso. Você precisa saber a tecnologia, ó. O que é preciso? Você precisa dominar tecnologia, você precisa saber para quem vender, colocar aqui, ó, dominar tecnologia. Você precisa ter uma boa ideia de sistema. Não adianta você só querer fazer um sistema e colocar 100 assinantes, você não sabe nem a ideia do sistema. Você precisa ter alguém para vender para você ou você mesmo fazer isso. É diferente ter alguém para vender e saber para quem vender, que quem é o público, entendeu? Então assim, isso é um exemplo de meta, tá? Quer outro exemplo de meta? Então outro exemplo. Conseguir um emprego em alguma grande startup brasileira. E aí você pode definir, por exemplo, iFood, Uber, 99, vamos ver algumas startups, pode ser Nuvem Shop, vou colocar várias aqui, né? Vou colocar Rocket City, que é uma empresa até que legalzinha, dá pra ser na... Vou deixar fácil, por exemplo, você definiu uma meta, você quer trabalhar em alguma startup brasileira, essa é a sua meta que você definiu. Aí você vai ter que saber o quê? Você vai ter que saber o que é preciso. Você precisa ter o conhecimento que as startups querem. Por exemplo, React. Se você começar a estudar React e se aperfeiçoar nisso, você vai conseguir chegar nessa meta. Você precisa também ver o que é preciso em outras habilidades. Tem empresa que quer que você fale inglês, tem empresa que quer que você saiba sobre gestão de pessoas. Vai depender de cada empresa. Então assim, uma coisa importante, chegando agora em setembro, e você revisando tudo que aconteceu, você criou branding, você se é um freelancer, começou a pegar projetos, pegou o seu primeiro projeto esse ano, tá evoluindo, tá estudando diariamente. Conforme você define a sua meta e você vai trilhando o caminho dentro dessa meta, você vai chegar agora em setembro e vai ter, um puta conhecimento que você pode aplicar, que você pode aproveitar a oportunidade, pode fazer outras coisas, entendeu? Então, o objetivo aqui, nesse mês, nessa aula, é te mostrar que é importante você ter uma meta clara desde lá de janeiro e vai acompanhando essa meta. Como que você pode saber se a meta está funcionando? Vamos saber se a meta está funcionando. Coisas que ajudam você a entender se você está no caminho certo. Primeira coisa, você mesmo vê os resultados aparecerem. Você mesmo começa a perceber que você está crescendo. Cara, essa sensação é muito gostosa. Você olha assim, você olha pra você mesmo e fala, caramba, olha como eu tô hoje e olha como eu tava 6 meses atrás. Eu tô evoluindo. Você sente essa evolução sua. Você sente que você tá mais inteligente, você sente que você entende mais de tecnologia, você sente que você consegue fazer projetos muito melhores, você tá mais rápido, tem mais pessoas te procurando. Tudo isso você vai percebendo à sua volta, você sabe que, opa, se isso tá acontecendo é porque você tá funcionando essa meta que você definiu. Talvez você esteja chegando nela se você já não chegou nela, né? E eu espero muito que você chegue. O objetivo desse curso aqui, TurboDev, é que você chegue nessa meta. Que você alcance o que você definiu lá em janeiro. Outra coisa que pode te ajudar a saber se você está funcionando. As pessoas te elogiar e te admirar. Isso aqui pode acontecer também ao contrário, mas já vou explicar. As pessoas elas vão te elogiar e te admirar, principalmente pessoas da sua área, tá? Isso aqui eu desconsidero familiares. Pai, mãe, irmão. Eu desconsidero isso. Por quê? Eu desconsidero familiares porque os familiares não vão te ver como uma pessoa de fora te viria. Então assim, pra você saber se a meta tá funcionando, você tá aqui em setembro, você quer saber se tá funcionando o que você definiu lá em janeiro, você tem que ver se pessoas de fora estão te admirando. Principalmente você, por exemplo, tá postando conteúdo no Instagram, tá lá criando conteúdo, tá fazendo seus projetos. Se as pessoas te admiram, significa que você tá num caminho legal. Você tá seguindo um caminho bacana, entende? Lógico que não dá pra só colocar esse ponto como um único ponto pra saber se tá funcionando, tá? Tem que ter vários pontos ao mesmo tempo, mas esse é um ponto que ajuda muito. As pessoas te admirarem, as pessoas falarem, pô, cara, seu trabalho tá muito top, os projetos que você tá fazendo estão incríveis, seus clientes falando, cara, esse projeto tá demais. Você tá no caminho certo, você tá evoluindo, você tá crescendo como profissional, como um cara que sabe criar sites, sistemas, uma tecnologia muito boa, beleza? Uma outra coisa que pode te ajudar a saber se você tá na meta, anotações
de metas menores para chegar na principal. Então, por exemplo, você definiu que você quer conseguir um emprego no iFood. Um exemplo. Lá em janeiro você falou, cara, eu quero trabalhar na Food, pronto. Ou, cara, eu quero criar um sistema e colocar 50 assinantes. Pronto. Você vai ter que definir micrometas. Isso eu falei lá em janeiro. Você vai ter que definir micrometas. Se você vê que você está concluindo essas micrometas rapidinho, significa que você está evoluindo. Então, por exemplo, eu quero criar um sistema. O que eu preciso para criar um sistema? Eu preciso saber Vue.js, eu preciso conseguir alguém como sócio, eu preciso saber sobre banco de dados, eu preciso ter uma boa ideia. E você vai marcando esse checkzinho. Por exemplo, aqui ó, você vai lá, criar sistema com 50 assinantes. Aí você define um checklist. Primeira coisa, saber Vue.js básico. Criar uma tecnologia simples com Vue.js. Entender sobre UX/UI design. Estudar e achar uma oportunidade. Só um exemplo, né? E tem mais metas aqui que você vai definindo. Mais micrometas, né? E aí você vai dando check conforme o tempo for passando. Você sente que você está evoluindo aqui. Se você tiver acontecendo isso aqui, esse check nessas micrometas, significa que você está avançando para a meta principal. Acho que é a forma mais clara que você consegue ver se você está alcançando ou não essas metas que você definiu lá em janeiro, tá? Então, basicamente, esse é o início de setembro para você dar uma revisada. Se analise, se autoanalise e veja se você está no caminho certo nas suas metas, aquilo que você definiu lá em janeiro. Vê se você está no caminho certo, vê se está correto. Vê se faz sentido isso que você está tomando de rumo na sua vida, se você está batendo as micrometas, se as pessoas estão te elogiando, se você está conseguindo chegar onde você queria, beleza? E na próxima aula eu vou te falar sobre aproveitar oportunidades. Então assim, definiu a sua meta lá em janeiro, tá seguindo a sua meta, como que vai acontecer de oportunidades aparecerem e como que você vai fechar o olho, sentir a oportunidade passando e você pode pegar elas no caminho. Vou te mostrar isso na próxima aula, beleza? Te vejo lá.